86% dos municípios brasileiros enfrentam hoje problema com crack. O dado é da Confederação Nacional de Municípios. E para conversar conosco sobre esse cenário em Bauru, nós recebemos a Vera Lúcia Rodrigues. Ela é diretora da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. Vera, eu queria te agradecer pela presença, por ter aceito o convite para falar conosco sobre esse assunto. Muito obrigada, eu que agradeço. Bom, eu sou Lidiane Oliveira, comigo nos trabalhos técnicos pela Rádio Câmara Fernando Castilho e pela TV Câmara o Rafael Maroubo. Vera, a gente trouxe um número que é um panorama nacional e que se reflete localmente em cada cidade, em cada município. Essa hoje é uma grande preocupação dos órgãos de gestores da saúde pública? Sim, com toda certeza. Na verdade, a gente entende que 86% não é só crack. Todas as outras drogas, inclusive o álcool e outras drogas que aí estão, que na verdade tem feito com que nós temos uma população aí adoecida em função do uso dessas substâncias psicoativas. A gente fala muito do crack, né? A imprensa dá muito destaque para essa droga, justamente pelos seus efeitos, que são muito evidentes, né? E o vício acaba sendo algo que acontece de uma forma muito rápida, muito acelerada. Mas existem outras drogas também que acabam sendo que acabam movimentando bastante as unidades de saúde, né, de atendimento da rede pública, que é o caso do álcool também, não é? Sim. O álcool é uma das principais drogas com que as pessoas acabam buscando as unidades, né? E na verdade o crack, porque acaba se dando uma ênfase maior, porque para o uso do crack, por ser uma droga ilícita, a pessoa acaba fazendo uma série de mecanismos às vezes do tráfico, né, de coisas que de uma forma ou de outra comprometem a sua questão da sua moral, a sua idoneidade, a relação dela com a família. Diferente do álcool, que a maioria das pessoas acabam utilizando e ele, como é uma droga lícita, então ela passa despercebido. Mas se a gente pensar do ponto de vista do Brasil, a maior número, a epidemia que a gente tem não é nem de crack, é do álcool, né? Porque é a droga que mais leva as pessoas aos atendimentos, tanto em centros de atenção psicossocial, né, do álcool, como também para questões clínicas, comprometimentos clínicos que o álcool tem, e que dentro dos hospitais gerais a gente vai encontrar pessoas que estão lá adoecidas em função do uso abusivo do álcool. Especificamente com relação ao crack, quais são as alterações de comportamento de quem já está viciado nessa droga? São semelhantes a outros tipos de vício? Por exemplo, com relação a oscilações de humor? Sim, na verdade o crack, ele traz uma questão de mais agressividade, né? A pessoa acaba ficando mais afoita, mais agressiva, mais intolerante, ela tem uma dificuldade relacional maior, ela acaba se envolvendo do ponto de vista de vulnerabilidade social, às vezes com relação à questão do crime para adquirir, porque o crack, ele traz rapidamente o desejo de ficar bem, né? Da pessoa usar e já sentir os efeitos imediatos daquele bem-estar que ela provoca, só que ele é curto, então a pessoa vai buscar o tempo todo o uso daquela droga para ter aquele seu bem-estar psíquico, né? Que na verdade ela está buscando aliviar um sofrimento dela, porque a gente tem que lembrar que todo e qualquer tipo de droga, independente do crack, do álcool ou qualquer, mesmo o tabaco, ele vem como uma forma de aliviar sintomas de sofrimento, de angústia, de depressão, que a pessoa precisa buscar um mecanismo que às vezes ela não encontra em si mesma, e ela precisa de um amuleto, vamos dizer, para poder enfrentar aquela situação de vida dela. Hoje o município de Bauru apresenta que estrutura em termos de atendimento às pessoas com algum tipo de dependência química? Na verdade, o município de Bauru, se a gente pensar, a gente tem um componente histórico muito importante. Desde a questão de 87, onde do movimento da luta antimanicomial, que a gente discutia em relação à questão dos hospitais psiquiátricos e que o tratamento tinha que ser de forma comunitária. Naquele período, já 80% da população que estava dentro do hospital psiquiátrico já era usuário de álcool e outras drogas.
Então, o município veio caminhando, do ponto de vista da reforma psiquiátrica brasileira, formando serviços para dar resposta a isso. E um dos primeiros serviços que nós montamos em Bauru foi o NAPS. E no NAPS, a gente já, além de tratar os pacientes com transtornos mentais graves e severos, a gente já tratava também o alcoolismo e os pacientes, naquela época, a gente chamava de drogas ilícitas, que hoje a gente não faz essa diferenciação. Pode ser lícita ou ilícita, na verdade, ele depende de um tratamento, de um cuidado. Então, o município de Bauru tem caminhado nesse sentido. Depois, em 2002, nós montamos o primeiro Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas para adulto. Em 2014, nós montamos um Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas Infanto-Juvenil para poder atender essa população, porque a gente via de 2002 até 2014, a gente tinha o atendimento para adulto. Então, o adulto, tanto ele tinha o Centro de Atenção Psicossocial, como ele tinha outros mecanismos na cidade de cuidado. Só que para o adolescente, ele não tinha esse cuidado dentro do município. Então, nós precisamos buscar um outro mecanismo para poder trazer esses adolescentes, usuários de álcool e outras drogas, para dentro de um dispositivo que pudesse cuidar dessa situação. Existe alguma diferenciação quando a gente encaminha um paciente para o tratamento na rede municipal de saúde por conta do vício que ele apresenta? Existe algum atendimento ou tratamento diferenciado para quem é usuário do álcool ou outros tipos de drogas? Não, de forma nenhuma. A lógica do atendimento para os pacientes com álcool e outras drogas dentro da saúde mental, ele para nós não independe se é uma droga lícita ou ilícita. A questão é qual é a necessidade que ele tem de cuidado da sua saúde, do seu sofrimento psíquico. Então, a gente está em esse olhar. E o que a gente pensa sempre assim, que a unidade de saúde, né, o Centro de Atenção Psicossocial, o CAPS, ele tem que ter porta aberta o tempo todo para acolher essas pessoas. Porque, na verdade, a gente trata como uma doença, algo que a pessoa tem uma dificuldade muito grande de estar lidando com essa situação. Em determinados momentos da vida, ela consegue estar lidando com isso, não fazendo uso abusivo da droga, consegue trabalhar e está tendo a sua vida como um todo, e há momentos que ela tem recaídas e que ela precisa de novo do cuidado do CAPS. Por isso que a gente fala que o CAPS, ele é um mecanismo, um dispositivo de porta aberta, onde ele vai acolher essas pessoas com essas necessidades. Normalmente ele chega por vontade própria ou encaminhado por algum familiar? Sim, pode ser ou por demanda espontânea ou encaminhado por um familiar ou uma instituição. Então, em qualquer situação ele vai ser acolhido ali dentro da unidade. Qual é o caminho percorrido em termos de atendimento a partir do momento em que ele chega ao CAPS? Sim. Geralmente a gente faz essa triagem. Nessa triagem a gente tem um profissional sempre do nível superior, especialista em saúde mental e as questões referentes ao álcool e outras drogas. Esse profissional vai ver as necessidades desse usuário e a gente faz o que a gente chama um plano terapêutico singular. Quer dizer, o que ele precisa? Ele precisa de imediato um atendimento médico, ele precisa de um grupo terapêutico, de uma orientação familiar. Então, o CAPS, ele traz uma gama de possibilidades de cuidado dentro da instituição. E ali vai discutir com esse paciente o que ele vai precisar. Então, ele vai geralmente para um atendimento médico, ali ele já vai passar por um grupo que a gente chama grupo intensivo, que é um grupo que ele vai praticamente todos os dias da semana para discutir e conversar sobre o que é a droga, o que é a droga lícita, que ilícita, quais as consequências de cada uma das drogas para a vida dele, falar um pouquinho dos fatores de risco e também dos fatores protetivos. Então, faz toda essa análise com ele e vai encaminhando ele para os tratamentos que ele necessita. Geralmente, a maioria vai passar por grupos terapêuticos ou oficinas terapêuticas. Sempre tem 2 profissionais, né, um terapeuta e um coterapeuta, e eles vão discutindo essa questão dele, do quanto ele faz o uso e o quanto aquilo é ruim e está fazendo mal para a sua vida.
né? Porque sempre você vai ter que ver quais os riscos que ele está correndo e a gente apresentar quais os fatores de proteção que ele pode estar tendo e resgatando isso com ele, às vezes com a própria família, para ele estar mudando o rumo da sua vida e fazendo as suas escolhas. Quando a gente pensa no tratamento das pessoas com alguma dependência química, imaginamos aquele tratamento médico convencional com medicação severa. Existem outras formas e que vocês adotam também no CAPS, que é de dar essa atenção, de dar esse cuidado para quem está buscando realmente abandonar o vício, que envolve o tratamento terapêutico, como você comentou, né? Psicológico, com terapeutas, mas também outros procedimentos. Eu sei que vocês trabalham, por exemplo, com hortas, oferecem esse tipo de trabalho, de hábitos, né? Para que essas pessoas adotem novos hábitos de vida. Nós temos algumas oficinas terapêuticas, dependendo do período e dos grupos. Agora mesmo a nossa oficina terapêutica é um bloco, né? Um bloco de canto, então eles mesmos estão produzindo as próprias músicas e cantando e utilizando alguns instrumentos, montando os instrumentos para que isso possa estar acontecendo. Então eles já fizeram até algumas apresentação em alguns lugares, né, em Bauru, chama Bloco Fora da Casinha. Então eles se reuniram, o pessoal do CAPS AD com o pessoal do ambulatório, outros, né, usuários que não têm problema com álcool, mas que têm alguns transtornos mentais, e eles se reuniram para montar essa oficina. Isso cria uma autoestima, isso traz para eles um processo de cidadania muito grande. E nesse período que a gente trabalha também, o que é a questão da saúde mental? O que é de fato o uso do álcool e outras drogas? Por que a população brasileira usa? Por que você usa? Né? Então a gente faz uma discussão crítica também para que ele possa ser um cidadão crítico e se posicionar do ponto de vista da sociedade, porque muitas vezes o uso do álcool e outras drogas também é a falta do meu posicionamento como cidadão de direito de falar o que eu quero, o que eu penso, então resgatar neles esse processo. Então as oficinas, a gente já fez diversas oficinas, inclusive de confecção de camisas também, que para bordar ou desenhar, então vários tipos de coisas a gente geralmente sempre está criando para que eles possam estar resgatando a sua autoestima. Já para os pacientes com quadros clínicos um pouco mais complicados, mais avançados, né? Para os quais é recomendada a internação. O que é que a gente tem de possibilidades? O que a gente faz no momento da avaliação, geralmente sempre a prioridade é o atendimento ambulatorial. Mesmo que ele chegue num processo de intoxicação, nós vamos colocar ele no leito, ele vai ficar 1-2 dias no leito, então ele fica durante o dia, depois ele vai para casa, volta no outro dia. Mas para os casos já mais agudos, a gente faz a indicação ainda da internação. Poderia ser uma internação em hospital geral, mas como a gente não tem em Bauru, né, nós já tivemos em um período atrás leitos no Manoel de Abreu, nós tivemos 10 leitos de desintoxicação no Manoel de Abreu, onde ele iria para lá e depois volta para o tratamento. Hoje a gente, em quadros mais agudos, a gente acaba utilizando a questão do hospital psiquiátrico ainda, solicita a vaga. Tem pacientes que não têm um quadro clínico, porque assim, para ir para um hospital psiquiátrico, ele teria que ter um comprometimento claro do ponto de vista psiquiátrico, né? Uma comorbidade psiquiátrica, um problema sério, uma crise aguda, aí ele precisava ir para uma unidade hospitalar, né? Nos casos que ele não tem essa crise aguda, mas ele tem uma dificuldade muito grande de se manter sóbrio, né, ou de manter momentos de sobriedade, e ele mesmo faz a opção dizendo, olha, eu não consigo tratar em regime aberto, eu prefiro o regime fechado, que são as comunidades terapêuticas. Então a gente também tem essa possibilidade, esse dispositivo. O município tem um convênio com 2 comunidades terapêuticas confiáveis, né, para a Secretaria Municipal de Saúde, e aí o CAPS faz a regulação e esse paciente vai para as comunidades terapêuticas. Lá é um regime fechado, mas ele tem um programa específico, né, de
dos meses que ele vai ficando, até que ele saia desta comunidade e continue depois o seu tratamento em CAPS, ou remindo aquela situação, ou não, né? Então, tem essas duas possibilidades. Essas comunidades terapêuticas hoje não estão em Bauru? Estão em Bauru. Nós temos 2 comunidades terapêuticas em Bauru. Agora, vocês também têm um trabalho, além deste trabalho de porta aberta, um trabalho de busca ativa de usuários. Como é que funciona isso? Hoje nós temos um ganho no município tremendo, que é o consultório na rua, né? Que é uma modalidade que ela nasceu dentro da questão da saúde mental, mas depois ela foi ganhando outros nortes, e a atenção básica, hoje ela é uma das modalidades de ação de políticas da atenção básica. E o consultório na rua, ele trabalha de forma harmoniosa com os dispositivos de saúde mental. Então, as buscas ativas, como a gente faz? Através das visitas domiciliares, que são feitas pelos próprios CAPs, ou as relações que a gente estabelece com o consultório na rua, e a gente faz essa articulação. Às vezes, muitos dos nossos usuários estão em situação de rua, então o consultório na rua e o CAPs acabam criando uma parceria e tentando desenvolver um trabalho com esses usuários, né? Vera, a gente sabe que a família é fundamental para o sucesso da luta contra o vício. Existe algum tipo de acolhimento para as famílias das pessoas com dependência química em Bauru? Sim, nós dentro do CAPS a gente trabalha com os grupos de família. Isso a gente desenvolve né, os familiares, quando há necessidade de, além do atendimento individual dessas famílias, às vezes por uma situação específica, mas também os grupos de familiares. Além disso, a gente também faz uma parceria com o NA, com a AA, com outras ONGs que fazem esse cuidado com a família. Então, o CAPS, ele não pode existir de forma isolada. Ele vai ter que pensar quais os outros mecanismos de cuidados, quais os outros fatores de proteção que nós temos na sociedade, que a gente pode oferecer não só para o nosso usuário, mas também para o seu familiar. Então, a gente às vezes traz até familiares que estão participando desse grupo para dentro do CAPS, para estar testemunhando, compartilhando junto com os outros familiares e trabalhar essas questões. A família é fundamental, né? Eu acho que quando a gente pensa em saúde mental ou álcool e outras drogas, a gente tem que pensar que a família, dependendo da sua estrutura, ela é o maior fator de proteção ou fator de risco, né? Então, é por isso que quando a pessoa chega para o atendimento, nós temos que avaliar muito bem qual é aquele componente familiar. O que ele tem de componente familiar que vai ajudar que de fato passe a ser um fator de proteção, e se é fator de risco, nós vamos ter que orientá-los, inclusive aí chamar a família para avaliar todos os processos psíquicos dessa família e orientar a família do como ela tem que lidar com tais situações, né? A gente tem muito a questão que a gente chama da codependência. Às vezes, em situações, às vezes você tem um conflito familiar grande, aí a gente fala que nós temos um paciente identificado, às vezes é o usuário de álcool, outras drogas, e aquela outra pessoa que não faz uso, ela precisa daquela dependência da doença do outro para ela se manter. Então, são mecanismos psíquicos muito complicados que nós temos que trabalhar o tempo todo dentro do CAPS, principalmente quando se pensa em álcool e outras drogas. Então, você vai ver lá um homem alcoolista, trabalhador, né? E uma esposa que não faz uso, né? E que o tempo todo ela se incomoda com esse homem, se incomoda com ele, leva para o tratamento, tudo. Quando você trata ele, ela adoece. Então, você tem que trabalhar esses mecanismos, né? Que são relações de alianças afetivas, de como que isso tá do ponto de vista da família, para que você trate a questão do uso do álcool e outras drogas. E no caso dos pacientes que são adolescentes, existe algum diálogo da saúde com as escolas? A família faz essa ponte? Como é que vocês tratam isso? Nossa, nós temos feito muito isso, não tanto com a escola, que é importantíssimo, né?
A questão da família, que é fundamental, essa questão do diálogo. A gente tem perdido ao longo desses anos a questão até com a informatização, a digitalização de tudo. A gente está perdendo essa questão do contato dos pais com seus filhos, de conversar, de estabelecer diálogo, de estabelecer regra, de definir padrões. Então, a gente chega, o paciente muitas vezes, principalmente o adolescente, ele chega dentro de um CAPS AD3 completamente, numa situação completamente desestruturada, né? Ele já não consegue mais se relacionar na escola, ele já praticamente já saiu da escola. A maioria dessas crianças, elas têm vulnerabilidade social muito grande, né? Tem uma desestrutura muito grande da família, não há um cuidado, não há um afeto. Então, tem muitos problemas que você vai ter que trilhar. E muitas vezes a equipe acaba fazendo a maternagem até daquela criança, daquele adolescente, e aí começar a chamar a mãe e o pai, ou a rede que ele tem familiar extensa, para fazer o cuidado que ele precisa no seu dia a dia. Porque o adolescente, queira ou não, ele sempre está clamando por cuidado. E se a gente pensa do ponto de vista da adolescência, a adolescência é uma fase esquecida, né? Ninguém se lembra do adolescente, seja na atenção básica, seja na especializada. A gente percebe que o adolescente passa despercebido, quando na verdade a gente teria que ter um olhar para o adolescente muito maior, porque ele está numa fase de construção da sua identidade pessoal, ao mesmo tempo tem uma série de conflitos, ele tem uma série de valores que ele precisa repensar, ele precisa de um porto seguro para ele poder viver essas angústias do dia a dia da construção da sua identidade. E aí, quando ele não encontra esses mecanismos, a droga é uma resposta para ele. Porque aí ele vai para um outro mundo, ele vai pensar em outra coisa, ele vai desejar outras coisas, e aí ele não entra em contato com aquela realidade, né? Que é o que a gente faz quando a gente usa a droga, né? Tentar evitar o contato com a dor. Então, é isso que o adolescente faz. Então, não adianta só tratar o paciente de forma isolada, tem que envolver a família numa rede de saúde, educação, assistência social, né? A coisa é muito maior, não é, Vera? Sim, assim, tratar de saúde mental, de problemas com álcool e outras drogas, é você pensar de uma forma sistêmica, é você entender o contexto cultural daquela família, você saber da importância que a família tem como função social de cuidado. Então, tem que ter uma visão integral do atendimento. Por isso que a gente não aceita as visões mais cartesianas, mais biológicas só. Existem as questões biológicas, existem alguns fatores que é importante do ponto de vista genético, que dá para ser discutido, tudo bem. Mas a gente tem que pensar uma visão sistêmica, senão você não consegue cuidar. E a gente fala assim, não existe medicação que faça a pessoa parar de usar droga. Por que que a gente dá a medicação, às vezes, no CAPS e as pessoas falam, vai lá, toma um monte de remédio, né? Porque às vezes a medicação que você está tomando, ele não é para você deixar de usar a droga, mas às vezes para uma depressão, né? Para um transtorno pós-traumático, para uma outra questão que você acaba fazendo um processo de substituição até a pessoa se refazer e começar a decidir e tomar conta de coisas importantes da sua vida. Vera, quando a gente fala em tratamento, a gente também precisa falar em prevenção. Até endossando o que você comentou agora conosco aqui no Espaço Aberto, algumas pesquisas na esfera socioeconômica têm mostrado que o uso da droga apenas acaba piorando a situação de pessoas que já estão em vulnerabilidade, né? Que tem problemas de habitação, de educação, de estrutura familiar, enfim, problemas que chegaram antes da dependência. O uso da droga, então, acaba sendo a consequência de toda essa vida precária que elas levam e não o contrário, como muitas pessoas sugerem. Sim, exatamente isso. É essa visão que nós temos. Na verdade, tem toda uma visão sócio-histórica de compreensão do indivíduo, de nível de sofrimento que esses indivíduos têm, que levam à questão do uso da droga. Na verdade, usar a droga é uma coisa que o mundo, desde que existe como mundo, sempre as pessoas, o ser humano usou. Agora, como é que foi o uso dessa droga?
Se você pensar, você tiver numa população, você vai falar, quem aqui não usa droga? Raramente você vai encontrar alguém que não usa. Todo mundo usa algum outro tipo de droga. Agora, vai depender do como que você faz o uso dessa droga. Porque muitas vezes, por exemplo, a pessoa, ela está usando aquela droga, mas ela tem uma vida funcional. Ela trabalha, ela tem uma família, ela tem amigos. Quantas e quantas pessoas utilizam drogas e têm a sua vida social de uma forma mais tranquila e organizada. E algumas são até estimuladas pelo marketing, pelas propagandas. É o caso do álcool, por exemplo. Sim, com toda certeza, né? Então, qual é o mal em relação à questão do uso do álcool e de outras drogas? É aquela pessoa, a partir do uso, ela começar a ter o seu declínio do ponto de vista da sua vida pessoal, da sua vida familiar, da relação sua com os amigos, com o trabalho. E essa avaliação que o CAPES faz, que uso você faz? Porque muitas vezes, porque a dependência, muitas vezes, ela é rara. A gente pensa, não, dependente, a gente fala dependente. Não, se você for avaliar, às vezes, o dependente, são poucos. Por exemplo, quando você pega a adolescência, raríssimos são dependentes. A maioria faz uso abusivo, né? Não consegue usar de uma forma adequada, e essa forma inadequada que ele vai utilizando a droga faz com que ele comece a ter prejuízos na sua vida pessoal, familiar, escolar, de relacionamento. E a partir do momento que esses prejuízos vão aumentando, aí a vulnerabilidade social aumenta mais, a questão da criminalidade vai aumentar mais. Então, ele vai criando mecanismos que ele vai cada vez mais, a gente fala, chegando ao fundo do poço, e aí essa dificuldade de se reerguer de novo, porque ele não vai encontrando coisas que lhe dão prazer e que de uma forma ou de outra traga uma outra realidade, uma outra possibilidade de vida. Eu quero agradecer, então, a presença aqui da nossa convidada no programa Espaço Aberto, a Vera Lúcia Rodrigues. Ela é diretora da Divisão de Saúde Mental da Secretaria Municipal de Saúde de Bauru. Só para a gente fechar a entrevista e passar aqui uma prestação de serviço, eu queria que você deixasse algum telefone, ou do CAPES, ou da Secretaria, algum contato para que as pessoas que estão nos assistindo, estão nos ouvindo, que querem buscar esse atendimento, que querem encaminhar algum amigo, algum familiar para esse atendimento, possam entrar em contato, Vera. O CAPES AD, que é o CAPES de adulto, ele tá na rua Lisboa Júnior 266, ali perto do Hospital de Base, fica naquela região ali. E a telefone de lá é 3227-4905. O acolhimento lá acontece de segunda a sexta-feira, das 8 às 10 horas da manhã. Então, qualquer pessoa, por demanda espontânea ou referenciada, pode procurar a unidade e vai passar pelo atendimento. O CAPES AD3 Infanto Juvenil, que é específico para criança a partir de 9 anos, ele funciona nas Arias Leite, do lado do CAPES até infantil, né? Nós temos 2 tipos de CAPES infantil. Na quadra é 1328, o telefone lá é 3222-3937, e o acolhimento ele funciona tanto no período da manhã, que é das 8 às 10, como no período da tarde, que é das 13 às 16. É uma unidade que funciona 24 horas, então qualquer um que precisar de uma ajuda, de uma orientação. É importante também saber que não é só questões graves de dependência, mas às vezes assim, um adolescente que a mãe não usou a maconha ou está usando álcool demais, quer uma orientação maior, é só nos procurar, vai passar para o acolhimento, vai receber todas as orientações possíveis. O adolescente também vai receber as orientações que são necessárias. Então, não precisa ser casos extremamente graves. Fez o uso que você considerou abusivo, que está prejudicando a sua vida, nesses componentes que a gente levantou aqui, familiar, escolar, né, de trabalho, pode procurar a unidade vai fazer o acolhimento e aí você vai ter o tratamento que é necessário nesses casos. Te agradeço mais uma vez, Vera, pela presença, pelos esclarecimentos todos aqui pra gente. Obrigada, eu que agradeço, viu? Atenção. Eu agradeço também a sua sintonia, lembrando que este programa vai ao ar pela TV e Rádio Câmara, mas também fica disponível na íntegra, na internet. É só você acessar o canal no YouTube da TV Câmara Bauru.
Até a próxima.